Olá, ouvintes. Começa mais um Conversa Criminal, seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje estamos aqui com a presença do Dr. Décio Franco David. Tudo bem, doutor? Grande Augusto, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui no podcast. Obrigado, eu que agradeço a presença do Dr. Décio, e hoje viemos falar sobre as associações voltadas à advocacia criminal, em especial a Anacrim, a qual o Dr. Décio é associado, e eu mesmo também sou um dos associados. Dr. Décio, poderia se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Claro, os que estão nos ouvindo, primeiramente, obrigado pela atenção e interesse na nossa conversa. Eu sou advogado há já quase 15 anos, atualmente presido a Anacrim aqui no estado do Paraná. Nós fundamos ela há 4 anos e desde a sua fundação eu ocupo o cargo de presidente do conselho estadual dela. Além da carreira da advocacia, militando ao longo todo esse período na advocacia criminal e também com a participação na associação, também tenho uma carreira acadêmica já de certo modo conhecida, Então sou professor doutor pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e também professor da faculdade da FAI, Centro Universitário em Curitiba, e do programa de mestrado da Univel em Cascavel. Acho que de forma simplista e objetiva é isso. Legal. E eu já lanço aqui a primeira pergunta para o Dr. Décio a respeito da importância do advogado criminalista, o advogado que milita nessa área tão importante para a defesa dos direitos daqueles que são acusados, que são ali alvo da persecução penal do Estado. Qual a importância desse advogado participar de uma associação de advogados criminalistas como a Anacrim? Sabe que essa pergunta, talvez, a gente poderia até estendê-la, Augusto, para acho que todas as áreas de atuação do profissional da advocacia. Nós temos uma entidade que é o nosso órgão de classe, que é a OAB, que eu pelo menos sou um defensor da ordem, porque todas as vezes que precisei de suporte dela e que colegas mais próximos a mim sempre precisaram, tivemos sempre um suporte adequado, institucional, sempre muito positivo, Embora, claro, há sempre questões de pequenos desentendimentos que pertencem a qualquer instituição do tamanho do porte da OAB. Mas ela é um órgão de classe, que eu quero dizer. Há certas demandas que, infelizmente, a ordem não consegue cumprir até pela finalidade a qual ela é designada e até pelos objetivos e estruturação própria dela. Nesses espaços é que entram as associações. Normalmente, as associações de advogados, elas surgem com um objetivo muito curioso. Nós temos aí algumas no Brasil. Acredito que as duas de maior destaque são a Abracrim, que é a mais antiga, e na sequência aí a Anacrim, da qual eu presido aqui no Paraná. E o formato delas é bastante curioso, porque no caso em especial a gente verifica que muitas dessas associações elas iniciam mais ou menos com uma lógica de um network, uma aproximação e até mesmo uma troca de experiência entre seus associados. Em especial na Anacrim, a gente tem, claro, essa preocupação toda com essa proximidade, essa troca de experiências, mas também nós temos um contato mais próximo na atuação de proteção do profissional da advocacia. O que isso implica para nós? Décio, você acabou de falar que a OAB também tem um papel importante e a OAB também atua nisso, claro que sim. Só que temos um reforço daí sim, designado às áreas de atuação de cada um. É óbvio que a ordem, como um órgão de classe, ela representa todos os advogados no aspecto de prerrogativas, no aspecto de limitações éticas, que infelizmente hoje nós vemos um período onde muitos advogados praticam descumprimentos éticos de coisas graves e alguns até de coisas banais, como publicidade inadequada, impulsionamento inadequado em redes sociais. E as associações vêm para justamente dar um fomento complementar. Porque a gente tem que entender que muitas vezes a estruturação própria do órgão de classe, ela fica concentrada nas capitais, embora existam lá em subseções municipais, muitas vezes a pessoa não tem aquela demanda de ter, aquela possibilidade de tempo de ir até o local interagir, e pelas associações há justamente um elemento de cerne, de interesse comum, no qual as pessoas conseguem ter aí esse denominador que acaba auxiliando e debatendo e acaba sendo sempre algo muito produtivo.
seja tão somente pela troca de experiência, pela construção do networking, ou como especificamente nós na Anacrim, em especial na Anacrim Paraná temos, que é a preocupação de incentivar sempre eventos e encontros que possibilitem uma reflexão teórica e prática ao profissional da advocacia, né? Nós tivemos ano passado um evento com temática de júri. Esse ano nós participamos em parceria com a OAB Paraná do seminário sobre política sobre drogas, com participação de ninguém menos do que o professor Sebastian Scherer, professor titular aposentado da Universidade de Hamburgo. Então, falando da instituição a qual eu pertenço, a nossa visão é que se tenha, repito, né, essa viabilidade de uma união da classe em prol de interesses comuns, que somente quem está no dia a dia, no front mesmo, sabe as dificuldades que enfrenta, né? Seja desde um tratamento, às vezes, mais ríspido, por um magistrado, um promotor, muitas vezes nem é a autoridade em si, o delegado, o policial, às vezes é até mesmo um atendimento simplista de um estagiário mesmo, que muitas vezes dificulta, às vezes por ignorância, às vezes por orientação, agir dessa forma, e acaba então que a instituição serve também para dar suporte, muita troca de experiência, troca rápida, e no caso da Anacrim, a partir dos seus grupos que nós temos, que são grupos de âmbito nacional, da qual os associados de cada estado também podem participar. Além, é claro, né, dos encontros regionais e nacionais que são feitos aí uma vez a cada 2 anos. Eu mesmo, como sempre destaco para os ouvintes, me considero da jovem advocacia, né, pois atuei no Tribunal de Justiça, como já citei várias vezes, né, como assessor de magistrado por 10 anos, daí decidi, né, mudar minha carreira e militar na advocacia criminal. Mas a gente tem aquela experiência teórica que ela não se converte numa experiência prática, né, necessariamente. Então, a gente acaba nesse início de carreira se sentindo sozinho, né, sem um apoio de colegas. Foi um dos motivos também que me incentivou, né, a procurar a Anacrim mesmo, né, como uma associação de classe, para justamente me sentir mais inserido, né, no meio de colegas, né, assim como eu, militantes da advocacia criminal, também, de certa forma, participar, né, de eventos, né, que a Anacrim, de alguma forma, possa promover, né. Eu, por exemplo, sou membro do Conselho da Comunidade, né, que faz aqui, em específico, da Comissão de Vistoria, né, de presídios e delegacias. E esse contato eu tive graças à Anacrim, por exemplo, né, que teve essa divulgação ali no nosso grupo, né, da nossa associação regional. Então, o que eu quero dizer, assim, que esse contato para mim foi muito importante, sabe, de me sentir, assim, inserido, né, na carreira. E um outro papel, outro aspecto também que me fez procurar a associação foi justamente sentir essa inserção, né, no sentido de maior proteção das minhas prerrogativas profissionais, né? Infelizmente, a gente vê tantos casos aqui no Brasil de violação de prerrogativas, até de violência, né, que infelizmente os advogados acabam sofrendo, né, perante a autoridade policial, né? Vimos um caso em Goiânia, né, que no estado de Goiás, que um colega nosso advogado foi algemado por policiais militares, ele foi ali agredido de forma completamente desproporcional, e vimos a manifestação das associações para que tivesse, né, até mesmo, enfim, uma apuração, né, uma resposta enérgica mesmo da ordem, enfim, do poder judiciário nesse caso concreto. E até pergunto aqui para o doutor Décio se, pela tua percepção como presidente, é dessa forma também que os jovens advogados têm procurado a associação? Foi como no meu caso, de se sentir ali, de certa forma, acolhido, de ter ali uma segurança maior da garantia de suas prerrogativas? Qual que é a tua percepção a respeito desses jovens advogados que procuram a associação? É bastante interessante esse ponto que você levanta, Augusto, porque, assim, muitas vezes esse suporte que a associação dá, ele acaba sendo um suporte um pouco mais complementar. Não só na própria ideia de um acompanhamento mesmo, de pressão mesmo, de proteção, de pressão no sentido de assim, olha, espaço público, o advogado merece ter suas prerrogativas e direitos profissionais assegurados. Muito mais do que isso, e aqui a gente pode falar tanto em âmbito
paranaense quanto na extensão nacional, a Anacrim em especial, nós tivemos uma fomentação dela logo de início, que curiosamente a preocupação de muitos associados que vieram até nós foi justamente, olha, eu estou precisando de um suporte maior, gostaria de um apoio institucional. Qual é a nossa conduta, né? A gente sempre leva isso perante o conselho, né? O conselho é composto por mim e por outras 3 pessoas, que é a vice-presidente do estado, a Camille Marci de Poli, o conselheiro estadual Márcio Guedes Berti, que ocupa também o cargo de procurador nacional da Anacrim, e também a professora a doutora Luísa Borges Terra, né, que foi uma das grandes idealizadoras da fundação da Anacrim no Paraná. E nós aí decidimos, né, de acordo com votação nossa quanto à temática, se daríamos a atuação não só de suporte com notas, como é muito comum as associações darem suporte com notas e acompanhamento, às vezes, em loco. Mas, no caso da Anacrim, a gente faz um suporte sempre com uma atuação como amigo da corte mesmo, né? Amicus curiae. Não foram 1 nem 2, foram aí vários processos em que nós tivemos recentemente, inclusive processos em que advogados foram processados por autoridades por desentendimentos em processo, em que a Anacrim teve um papel pioneiro de entrar no processo, a apresentar o parecer como amigo da corte, ser recepcionado pelo magistrado o parecer e indicado, inclusive, como uma atuação direcionada às preocupações institucionais que estão vinculadas não só aos objetivos centrais da Anacrim, que é, acima de tudo, fortalecer a advocacia, mas fortalecer uma advocacia de forma técnica, mas, acima de tudo, de termos aqui verdadeiramente uma preservação do dever, né, do munus público, do quem é o militante na esfera criminal. Essa procura que você bem menciona é sempre um primeiro contato realmente de acolhimento, que os jovens advogados, e aqui eu acho que até posso corrigir esse ponto, no sentido de dizer que não só os jovens advogados com pouco tempo de experiência, mas temos aí uns colegas com já 2 décadas, alguns com quase 3 décadas de atuação na advocacia, e que se sentiram acolhidos ao procurar a instituição. Às vezes houve um colega que simplesmente procurou para trocar uma ideia sobre, olha, eu estou com um caso lá, o que você acha dessa, vem fazer aquilo, aquele outro. A gente já marcou ali um bate-papo entre mim e outros colegas da associação para dar esse suporte, porque a ideia é essa, né? Nós temos uma visão muito clara dentro da nossa associação que o fortalecimento da advocacia pode ser feito não só pela união da aproximação mesmo de laços, né, de amizade, desse suporte profissional, mas, acima de tudo, é uma missão que nós temos na Anacrim de buscar uma advocacia cada vez mais combativa de forma técnica. E isso a gente só consegue com essa troca de experiências, com essa troca de contatos, né? É isso que você levanta para nós aqui dessa pergunta, né? Pô, será que é isso que talvez o jovem advogado, ou qualquer advogado procura? Eu até posso ir um pouco mais longe. Nós tivemos uma atuação muito pujante da associação durante a pandemia, né? A Anacrim entrou com algumas ações de âmbito mesmo de viés social. A gente entrou com mandato de segurança coletivo e habeas corpus, focando mesmo o cumprimento das normativas da resolução 62 do CNJ no pico da pandemia, né? Tivemos situações onde advogados, mesmo diante do risco absolutamente enorme que se tinha de contágio, foram cerceados, né, de ter o contato com o cliente justamente pelo risco do contágio, mas que tinham interesse em fazer tal contato, né? Ainda assim, a gente pôde auxiliar nas tratativas junto com o estabelecimento prisional, junto com o magistrado que havia indeferido, para que o profissional tivesse ali o seu exercício profissional assegurado, claro, com as devidas medidas de saúde necessárias para que não se pudesse nem o profissional, nem tampouco os profissionais que atuam no sistema de justiça criminal, no caso, o sistema penitenciário que era ali. Então, muito mais do que isso, nós temos também uma abordagem que, para o jovem advogado, né, a gente sabe sempre, início de carreira sempre é muito difícil, né, Augustão, salvo raras exceções onde a pessoa nasce com uma condição talvez um pouco mais favorecida, a pessoa sempre no início de carreira tem uma dificuldade um pouco maior, até mesmo do custeio, né, porque uma associação também tem um custo para ser mantida, as taxas de anuidade da Anacrim são muito acessíveis, e para o jovem advogado é um valor que é pela metade, é um valor literalmente simbólico, só para realmente ter essa adesão, essa proximidade, que é uma preocupação que nós temos sempre, uma jovem advocacia instigada e impulsionada a seguir esses padrões, essas linhas de comportamento que nós entendemos ser adequadas com os compromissos institucionais da Anacrim, né?
A Anacrim tem como bandeira muito forte, e isso é importante frisar, que até o próprio nome dela, né, veja, é a Associação Nacional da Advocacia Criminal. Né? A Anacrim, ela não possui, até na escolha das palavras, sabemos que no discurso do campo linguístico não existe ideologia neutra, né? Todo o campo de escolha de linguagem é um campo de escolha também ideológico, e a Anacrim tem uma escolha muito clara, né, de que a expressão é advocacia criminal porque ela contempla homens, mulheres, trans, pessoas de qualquer gênero, porque eis a realidade social qual nós estamos inseridos, né, numa sociedade pluri, né, como nós temos aí uma sociedade orgânica, no termo aí do famoso termo do Durkheim, a gente tem essa pluralidade de mecanismos os quais a advocacia tem que estar também modernizada a isso. E uma curiosidade muito clara, pertinente a esse ponto que eu levanto, Augusto, é que a Anacrim detém como regra institucional que os cargos de gestão devem ser ocupados em metade por mulheres, né? Daí porque até quando falei os nomes dos conselhos, nossos ouvintes aí podem confirmar que o conselho é dividido entre homens e mulheres de forma qualitativa, idêntica, né? 50%, conforme o regimento institucional da Anacrim, que nos seus artigos iniciais, já de imediato, traz para nós aí os princípios, né, fundantes, né, da Anacrim, que são justamente o fortalecimento da advocacia e, acima de tudo, uma capacitação auxiliar também, com conhecimento não só teórico, mas, acima de tudo, prático, na troca de experiência. Muito legal, doutor Décio. Essa questão dessa paridade de gênero, vou lhe dizer que em questão de uma associação, né, de classe, para mim é algo novo até me surpreendo e de forma muito positiva. Fico muito feliz com esse cuidado que a associação tem, né, de reconhecer a diversidade e também promover, né, essa paridade de gênero, né, que infelizmente a gente não vê na maior parte dos espaços, né, principalmente nos espaços de poder, né, a gente observa nos tribunais, infelizmente há uma desproporção muito grande, né, dessa representação, que não corresponde em quase nada, né, à sociedade real, né. Agora, a respeito do amicus curiae, né? O doutor citou a atuação da Anacrim como amicus curiae, né? Em muitos casos. E se puder dar exemplos, né? Quais são as atuações mais comuns da atuação como amigo da corte, da associação? Claro. Tivemos 2 processos em sede de execução, claro, por uma questão de preservação dos colegas que fizeram a solicitação, né? A gente vai manter aqui, não vou explicar o número de processos, tampouco a comarca que ocorreu. Mas ocorreram processos em tentativa de contato de profissional com o cliente e clientes que estariam, né, sabemos da inviabilidade legal, da incomunicabilidade, mas sabemos que, não raras vezes, infelizmente a prática é muito diferente daquilo que a previsão normativa prevê, né? Então, com isso tivemos situações mesmo de impedimento de advogados exercerem sua profissão e, ao fazerem requerimentos perante os magistrados que tocavam os processos, tiveram negativas. Aí, com isso, entramos com o pedido de habilitação, a partir da reforma, né, de 2015 do Código de Processo Civil. A extensão do amigo da corte pode ser a qualquer processo, qualquer natureza e qualquer instância, desde que traga-se e reconheça-se, né, a importância do parecer opinativo que vem, né, a ser agregado ao feito. Então, por exemplo, um caso concreto que foi lá, houve uma negação de atuação do profissional que não conseguiu liberar para ele acesso ao cliente, pronto, né? Um parecer opinativo quanto ao direito do exercício profissional do advogado, protocolado em juízo com determinação específica do magistrado que acolheu nossa opinião junto no pedido do advogado para que fosse fornecido o acesso ao seu cliente. Houve uma outra situação em que houve uma briga pública, né, entre um advogado e um representante do Ministério Público, na qual o advogado foi processado por este agente ministerial e no curso do processo, claramente, né, o agente ministerial, ao entrar com a ação já indenizatória, havia uma manifestação própria da fundação do órgão e nós, como representantes da advocacia criminal, o advogado, sendo nosso associado, pleiteou também um parecer que foi redigido e juntado ao processo,
e que resultou no final, certamente, dando o resultado que foi positivo para o advogado, né? Houve a não conhecimento do pedido, para que certamente tenha sido ali avaliado. Isso já foi feito tanto em sede de primeiro grau, foi feito também em sede de segundo grau, com a atuação de colegas que injustamente foram aí acusados como um desvio de função, até mesmo algumas práticas abusivas, né? Teve uma outra situação de um colega em que houve sobre ele a acusação de um constrangimento de testemunha, quando fez uma investigação defensiva. Na sua defesa também foi apresentado parecer. Há também uma preocupação muito clara da Anacrim com a questão dos advogados, com os rábulas, né? Ou seja, aquele que não é advogado, mas tenta exercer a profissão de forma ilegal. Nós, inclusive, estamos acompanhando um procedimento de denúncia de uma determinada pessoa que tem feito aí o exercício da advocacia sem ser sequer bacharel em direito, né? A gente acompanhou e auxiliou na denúncia junto à OAB. E as principais atuações como amigo da corte, que nós temos em especial, é a reconhecida atuação da nossa Procuradoria Nacional junto aos tribunais superiores, em especial ao STF e ao STJ, né? Como eu comentei no início da minha fala, ao me apresentar, eu tenho uma carreira acadêmica já com uma certa estrada, e muitos outros presidentes da Anacrim também possuem essa mesma vertente, né? O nosso próprio presidente nacional e grande idealizador da Anacrim, que é o James Walker, né? Ele é doutorando pela Universidade de Lisboa, se não me engano, ou do Porto, se não me engano, Lisboa. O Rômulo Pagliotti, né? Da presidente da Anacrim em Bahia, professor doutor de programa de doutorado, de mestrado, de pós-graduação em estrito sensu também, assim como eu. O doutor Bruno Espinheira Lemos, presidente da Anacrim do Distrito Federal, também uma fortíssima vertente acadêmica, com inúmeros trabalhos e livros publicados, tanto no Brasil quanto fora. E muitas vezes, quando nós temos, então, essas habilitações como amicus curiae em processos junto ao STF e STJ, o parecer opinativo ele é compartilhado entre alguns de nós, que temos essa junção entre o profissional prático e o teórico, né? A exemplo, eu Décio, participei de dois, o segundo eu ainda estou auxiliando, então até não quero tocar no assunto porque não foi apresentado o parecer, mas o primeiro que foi inclusive apresentado e foi encaminhado e destacado na avaliação durante o julgamento foi o caso do julgamento quanto à viabilidade ou não de realização de júri virtual durante a pandemia, né? Nós fizemos todo um trabalho com especialistas aqui, não só do âmbito nacional da Anacrim, mas aqui do Paraná em especial. À época, estávamos com uma comissão organizada de tribunal do júri, a qual auxiliou muito em dados concretos, junto à construção teórica do parecer também, o qual foi apresentado ao processo. Então, todo esse trabalho é um trabalho bem artesanal mesmo, de advocacia a partir de atuação em segundo grau, do qual mais recentemente temos aí repito, né, essa destacada atuação, o que nos orgulha muito, porque o nosso procurador nacional, Márcio Berti, ele entrou para a Anacrim a convite meu, né, pela nossa amizade anterior, e iniciou como conselheiro, inicialmente, do nosso estado. E dada o seu destaque ele foi um dos que auxiliou em alguns outros pareceres nossos, como amicus curiae, aí acabou galgando espaço procurador nacional e tem feito um trabalho aí exemplar, inclusive há 2 semanas atrás, com uma sustentação belíssima junto ao STJ, numa causa extremamente delicada de atuação de direitos da advocacia criminal, a qual ensejou, inclusive, na divulgação, isso em várias mídias e redes sociais, com a brilhante exposição de sustentação oral que foi feita por ele. Então, assim, a gente tem dentro da associação esse foco de amigo da corte, literalmente, não num direcionamento pessoal de advogado XYZ, mas com um direcionamento mesmo de interesse para a classe. Até porque, né, Augusto, a gente não ganha um centavo com isso. E às vezes as pessoas ouvindo assim, pô, mas isso aí vocês fazem a troco do quê? Então, a troco de nós termos um ideal de fortalecimento da classe mesmo. É importante falar que não se ganha dinheiro com isso. Pelo contrário, se gasta muito dinheiro, se gasta muito tempo de nossos escritórios, né, que nós abdicamos nessa parte de gestão e organização dessas coisas, mas que quando nossos associados, quando nossos colegas, né, de trincheira solicitam apoio, está sempre a associação à disposição para isso. Inclusive em demandas, recebemos já demandas de colegas que nem associados eram, e ainda assim fizemos o devido suporte, porque, claro,
Aí, claro, só precisou regulamentar depois isso por uma questão de representatividade, até porque para se apresentar como amigo da corte, uma associação tem que estar em dia com todo o seu registro, CNPJ, documentação, e a nossa sempre foi muito transparente, nossos documentos públicos são postados no site institucional da Anacrim, e que possibilita também essa viabilização profissional de uma forma a fortalecer sempre a advocacia criminal. É interessante, doutor Décio, a defesa da associação em relação à advocacia no sentido bem amplo, né, como o doutor expôs, porque normalmente pensamos aquela defesa no sentido mais estrito, né, da nossa atuação, que na prática a gente vê que são as violações de prerrogativas, né, como citei no início. Mas eu achei muito interessante essa defesa também da advocacia no sentido mais amplo possível, que até nessa atuação, enfim, de investigar, ou pelo menos buscar uma providência da Ordem dos Advogados em relação a essa pessoa que desempenha esse exercício ilegal da profissão, que nem mesmo bacharel de direito né? Exato. Então, achei muito interessante ter essa defesa da nossa categoria profissional, da nossa classe, né? Da forma mais ampla possível. E outro questionamento que eu levanto a respeito como um associado pode acionar a associação diante ali de uma necessidade que ele tenha, né? Como falei, pode ser uma violação de prerrogativa ou mesmo ali alguma ação irregular que ele está vendo que de alguma forma possa ofender, né? Prejudicar a nossa classe, né? De advogados criminalistas. Como ele pode acionar a associação para que seja tomada alguma providência? Isso é de uma forma extremamente simples, né? Basta entrar em contato por WhatsApp comigo. Ou comigo, ou com a doutora Camille, com a doutora Luísa, com o doutor Berti. Nós temos aqui o nosso secretário-geral de Estado, que é o Vitor Pacheco, pode ser com ele também. Temos também o nosso ouvidor da Anacrim estadual, que é o Giovanni Frazão. Então, assim, com qualquer um de nós que estamos mais à frente ali da gestão mesmo, dessa gestão até o final do ano que vem, 2024, basta uma simples mensagem, uma conversa informal. E, claro, o ato posterior, né, a gente primeiro vê se a demanda agrega-se aos interesses da associação, né, se está dentro dos princípios e deveres da associação. Estando, a gente pede uma formalização, né, com uma petição simples, explicando o que é o caso e tudo mais. Já aconteceu, dado em situação de urgência, de uma atuação inicialmente imediata da associação, para depois com a formalização, né? Já aconteceu de nós estarmos diante de uma situação de um abuso de uma magistrada aqui do Estado, que determinou uma instauração de inquérito policial contra um advogado associado pelo fato de que ele teria recebido dinheiro do cliente e não teria atuado. E ela, de uma forma completamente abusiva, né, determinou a instauração de inquérito, sendo que a não atuação do advogado estaria em não comparecer na audiência que foi realizada. Só que o detalhe é que não havia ocorrido intimação para esse advogado. Então, imagina a situação, Augusto. O advogado não é intimado para a audiência é realizada e a juíza diz que isso ocorreu na discussão ele foi se era uma profissão inepta ou estelionato. Olha o absurdo, né? E na gravação da audiência, ela induzindo o réu do processo a provocar o réu, até fala assim, nossa, mas eu não vejo dessa forma. A palavra do réu foi essa, ela insiste e tal. Nós imediatamente já, assim que a gravação da audiência foi juntada ao processo às 4 e pouco da tarde, às 6 da tarde o advogado estava em contato com a associação e já no dia seguinte estava um parecer ali para tentar resolver a situação, que acabou, obviamente, sendo no arquivamento do pedido de inquérito policial, porque era uma afronta muito grande à profissão. Então, dependendo da demanda, às vezes uma simples ligação. E claro que depois foi formalizado isso, até porque nós, como associação de classe, nós fazemos questão de ter um registro das coisas que fazemos para evitar, claramente, aí aquilo que muitas vezes acaba acontecendo em associações, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, não. Nós prezamos sempre pela transparência, então a gente tem o controle e o registro das atuações que a Anacrim tem. Então, basta simplesmente provocar. Poxa, Décio, mas não tenho contato de nenhum de vocês. Como é feito? Temos um Instagram, que é o Anacrim PR. Bom, Décio, eu também não tenho Instagram. Como é feito? Então, não importa. Basta contatar qualquer um dos associados.
todo e qualquer associado na CRIM, nós temos como bandeira o espaço democrático e participativo, e um deles faz o contato com o pessoal da gestão para a gente poder dar o prosseguimento feito, né? Temos também as comissões temáticas dentro da ANACRIM, algumas são obrigatórias, outras não. Os próprios presidentes das comissões temáticas, pelo regimento interno, eles detêm um espaço de autonomia para provocar atuações da ANACRIM, mas a atuação sempre ela é de uma forma, querendo ou não, uma associação tem uma projeção grande, né, Augusto? Então a gente se preocupa sempre em haver uma uniformidade de posicionamento institucional, e por conta disso a gente sempre tem a orientação, inclusive pelo estatuto da ANACRIM, de que os presidentes de comissões só possam emitir aí posicionamentos a partir, né, de uma conversa que pode ser informal com o conselho, até para evitar que ocorra de uma comissão aí ter um posicionamento que pode ser, como já vimos em outras associações, nem de matéria criminal não era, mas que fizeram um posicionamento contrário, rachando, criando situações aí que contra os profissionais daquela determinada área do direito, né? Então isso é muito importante, sempre ter essa uniformidade, que o objetivo central é, como eu disse, a proteção e o fortalecimento da advocacia criminal. Então isso é muito importante, né? Nós vimos um embate muito grande na última eleição presidenciável, né? Onde, como toda associação democrática, você encontra pessoas de todos os posicionamentos políticos, e uma das medidas que nós tomamos enquanto associação foi, olha, por questões disso, assuntos politizados não podem ser suscitados em nome da associação. A associação tem uma preocupação muito clara com o regime democrático, com os grupos minoritários, temos atuação, inclusive, em processos que envolvem questões raciais e de profissionais da advocacia, questões de gênero, porém, sem fazer fomentação político-partidária. Então, é uma forma de participação de todos e também de interesse, apertar o interesse, porque, não sei se você concorda comigo, mas nós estamos vivenciando um período de um certo... na filosofia, a gente chama de empobrecimento linguístico, né? Ou seja, as percepções das coisas têm ficado muito fragilizadas, né? O senso comum, cada vez mais superficial, tem imposto um determinado padrão comportamental e de assimilação de conteúdo, onde o senso comum se torna a verdade ao invés daquela reflexão teórica adequada. Infelizmente, isso também reflete na advocacia, com cada vez aí um baixado nível de profissionais de advocacia. A gente tem se assustado cada vez mais. Curioso isso que você levantou da pergunta da denúncia, porque a gente recebeu recentemente denúncia entre colegas de práticas não adequadas, o que também é papel da ANACRIM também. Aí nós não somos fiscais de ética. Isso a gente faz ali a devida orientação para que procure o TED junto à OAB, né? Houve uma solicitação de um colega que trouxe uma situação muito delicada de infração de um outro colega no processo, algo extremamente contrário à ética e até, para não dizer, entre aspas, criminoso, de certa forma, mas que nesses casos aí não é uma atuação direcionada da ANACRIM, né? O que nós fizemos foi até o encaminhamento diretamente para o setor de ética de uma subseção da OAB aqui do Estado do Paraná, e são coisas desse jeito, ou seja, a gente precisa ter essa facilidade de acesso ao nosso associado para a conversa, mas também dando aquela delimitação, que há certas coisas também não vão ser contemplativas de uma atuação da advocacia, né? E aqui eu sou membro relator da Comissão de Prerrogativas da OAB já há algumas gestões, e posso dar um exemplo que é muito reiterado lá e que nós já tivemos, inclusive, uma infeliz experiência com um colega de associação. Veja, eu dei o exemplo de situações muito trágicas, né, para a advocacia, e simultaneamente tem lá, às vezes, o colega que num final de semana deu uma exagerada a mais na cervejinha ali, extrapolou, caiu na blitz e exige uma atuação do órgão de classe e também, como foi o caso, da associação. Isso não envolve, né, a prática da advocacia, uma atuação a qual nem a ordem, nem nenhuma associação de órgão de classe, como o nosso caso é criminal, tem razões para atuar. Infelizmente, é uma infração que a pessoa aí terá o devido processo, mas não comporta, né, uma atuação de uma entidade de classe ou uma associação de advogados. Acontece, né? Como eu disse, normalmente então a gente recebe muitos pedidos, muito mesmo. Teve uma outra situação muito delicada que a associação foi convocada a atuar, eram de duas colegas que também não eram associadas, mas ainda assim a associação se pôs à disposição delas, em que ocorreu revista íntima, extremamente vexatória às duas advogadas. Na sequência, nós oferecemos todo o suporte da associação para elas,
e elas optaram, dado a situação, por uma atuação mais limitada, que acabou resolvendo também a situação delas, mas esse é o interesse. A Anacrim não se frustra e não se nega a qualquer tipo de atuação, né? A gente, inclusive, recentemente teve uma nota muito importante contrária a certas posições que muitas vezes nós vemos, inclusive, de desacerto de opiniões, né? Tivemos aí algumas ponderações recentemente de entidades, né, quanto ao apoio, por exemplo, aos desmandos e ilegalidades que o então magistrado Sérgio Moro fez durante o curso Operação Lava Jato. E a Anacrim, institucionalmente, ela é contrária a qualquer tipo de prática abusiva contra réus, contra direitos fundamentais, acima de tudo contra o advogado, né? Como muitas vezes aconteceram ali no bojo da operação. E são notas aí, participações em manifestações, em eventos públicos, sempre focados dessa forma. Por isso que eu digo que, para provocar a associação, basta mandar aí um contato para qualquer membro dela que todo, como nós aqui na Advocacia Criminal falamos, né, ocorre será feito. É interessante que o doutor citou o exemplo, né, da juíza, né, que perseguiu o advogado, até citou o ex-juiz Sérgio Moro, que era até um comentário que eu iria fazer mesmo, né? Recentemente eu estava em conversa, né, com um ex-professor meu da graduação, que já é advogado há 35 anos, a gente conversando a respeito, e ele também teve uma atuação na Lava Jato, e a gente conversando sobre a criminalização da advocacia. Perguntei para ele, né, se do final dos anos 80, ele até divulgou antes, né, da promulgação da Constituição de 88, e eu perguntei para ele se ele sentia uma piora pós-lavajatismo em questão ao exercício da advocacia, né, no sentido de uma criminalização da advocacia, e ele comentou que sim, que ele, após esse período 2013, 2014, do lavajatismo, né, que veio muito forte, particularmente ele sentiu uma criminalização mesmo do advogado, né, do advogado estar ali sendo, de certa forma, confundido, né, com o lugar, né, com o papel de seu cliente. E vimos ali tantas situações, né, de violações, né, até de escritórios da advocacia sendo ilegalmente violados, né, notícias de grampo de escritório da advocacia ilegal, enfim. E até a pergunta que eu deixo, né, o doutor Décio, como tem essa atuação na associação, se ele também, aproveitando esse comentário, se ele também tem essa percepção de uma certa forma, houve, assim, nesses últimos anos, de certa forma, a criminalização da advocacia a ponto da associação precisar ter essa atuação mais contundente, né, de defesa da nossa classe. A tua pergunta é muito boa e extremamente importante. É um assunto extremamente importante e uma urgência latente, né? O movimento de criminalização da advocacia, ele não é recente, no sentido de falar assim, dos últimos 3, 4 anos. Se nós pegarmos alguns projetos de lei, salvo engano, o primeiro que demandou um debate mais amplo, ele é de 2005, salvo engano, posso ter enganado agora porque eu estou falando sem consultá-lo, mas no final já dessa primeira década dos anos 2000, nós vamos ter alguns projetos de lei tentando criminalizar, por exemplo, os honorários da advocacia criminal. Assim começou o que nós chamamos de um movimento de criminalização da advocacia criminal. Eu sou coautor de algumas obras e uma delas é uma obra que nós lançamos no ano de 2011, que se chama Tipo Inimigo, Tipo 2 pontos Inimigo. É um trabalho sobre reflexão das construções do discurso de inimizade dentro da esfera criminal. E nessa obra há um belíssimo trabalho de um querido colega, advogado criminal extremamente combativo, técnico do Rio Grande do Sul, que é o Diogo, ele é doutor em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul, na qual o título dele fala muito, né? O título do trabalho dele nessa coletânea nossa é O Amigo do Meu Inimigo é Meu Inimigo. 2 pontos, a criminalização da advocacia criminal. Porque, afinal de contas, é algo que nós, advogados criminalistas, nós não somos bem vistos, essa é a verdade, sequer pelos nossos pares. Há uma passagem no belíssimo livro, né, do Hamilton Bueno de Carvalho, Direito Penal a Marteladas, em que ele fala, né, que a figura, né, do
do réu só possui uma pessoa que está ali ao seu lado, que é a do defensor, né? É o defensor que ocupa o espaço do todos contra um ao lado do réu, né? Por que todos contra um? Porque o réu, o Estado tem a seu favor o Ministério Público, a polícia, a investigação, agentes de investigação, escrivães, todo um aparato, todo um aparelhamento estatal monstruoso. E ao lado do réu é quem? É o defensor público ou o advogado, seja ele dativo ou contratado. Ponto, é isso. E quando a gente coloca nessa projeção, a gente vê que o papel do advogado criminal ele se expressa numa excelência de uma questão mesmo de profundidade reflexiva ética. Estar ao lado de alguém num momento difícil, num momento de súplica, né? Que não representa concordar com aquilo que o réu fez, mas essencialmente representa ser um defensor da estrita legalidade de um Estado democrático de direito. E quando a gente observa isso, falar que o papel do advogado criminal hoje é criminalizado, não tenha dúvida de que essa criminalização ela é, acima de tudo, primeiramente, uma criminalização moral, não no sentido de crime enquanto tipificação penal, mas uma criminalização moral, no aspecto, fala assim, a própria classe muitas vezes não gosta do advogado criminalista, porque é o advogado que mais sofre peixe, de vagabundo, de pilantra, de picareta, é o próprio advogado que fica com a fama, entre aspas, de porta de cadeia, e todos nós, advocacia criminal, fomos, e muitas vezes ainda somos advogados de porta de cadeia, porque é assim que nós vivemos. Nosso trabalho é esse, de atender o sujeito no flagrante, de fazer acompanhamento mesmo em jornada noturna, e nem todo a advocacia criminal se resume a colarinho branco, né? A gente vê essas grandes operações, todo mundo fala assim, não, isso que é advocacia criminal. Não, isso é aí 1% da advocacia criminal, né? A advocacia criminal é aquela de rua mesmo. Então, a gente fala sobre esse movimento de criminalização da advocacia, ele inicialmente é um movimento do ponto de vista de um discurso de inimizade, no aspecto de moralização mesmo, e no segundo aspecto, sim, de criminalização. E quando de criminalização, aí eu falo com projetos extensos, a dificuldade de atuação do advogado criminal. Saiu em 2000, puxa vida, agora me falha a memória, mas existe um exemplar, uma edição, número, da Revista Brasileira de Ciências Criminais, da RBC Crim, né, a nossa publicação mais importante da América Latina de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, específica sobre as atuações da advocacia criminal e a criminalização da advocacia criminal. E essa edição especial ela foi coordenada pelo Alexandre Wunderlich, um grande advogado, né, de Porto Alegre, na qual ele tem o artigo que inicia a revista, é um artigo maravilhoso do professor Ricardo Glockner, né, advogado do Rio Grande do Sul, professor do programa de Ciências Criminais, de mestrado e doutorado da PUC Rio Grande do Sul, na qual ele faz uma abordagem a partir de projetos de lei que são óbices, dificuldades à atuação do profissional de advocacia criminal. E nós podemos falar assim, isso não é criminalizar porque não constrói crime, é verdade. Mas quando nós falamos em criminalizar a advocacia criminal, é, acima de tudo, criar empecilhos para que nós não consigamos exercer o nosso mundo público, que é a luta pela estrita legalidade. Legalidade é forma é garantia, como sempre frisa o Auri. E quando nós desrespeitamos isso, nós não estamos desrespeitando tão somente o réu, nós estamos respeitando toda a estrutura do devido processo, que tem como grande figura, ao lado da acusação, ao lado do julgador, o papel do defensor. Então, criminalizar a advocacia é um movimento que não é de hoje, é um movimento que é de muito tempo, que tem brotado nos últimos tempos com dificuldades quanto à questão de honorários, a questão de limitação na atuação profissional e, acima de tudo, com certas práticas pujantes por parte das autoridades vinculadas ao judiciário e também da esfera privada. Então, sim, respondendo à tua pergunta, concordo integralmente. Advogar tem sido uma tarefa cada vez mais difícil, né? Nós já tínhamos tradicionalmente, historicamente, as dificuldades que, como toda e qualquer profissão da iniciativa privada, está adstrita ao recebimento de honorários com o cliente, ao trato com o cliente, mas ultimamente temos tido também uma dificuldade muito grande com as práticas que, não de certa forma, convertem um advogado em, abre aspas, criminoso, fecha aspas, mas sim numa postura de fechamento de oportunidades de atuação profissional, que acaba sendo, sim, um movimento de criminalização da advocacia. Bem, já estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu deixo aqui também o espaço para considerações finais do doutor e professor, né, Décio.
Se quiser passar um recado para os nossos ouvintes, alguma indicação, principalmente para ouvintes que são de outros estados, né? Posso dizer que temos ouvintes do Pará, do Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, professor Décio, se puder fazer alguma consideração final, também uma recomendação para esses ouvintes que estão fora do estado do Paraná, por favor, fique à vontade. Obrigado. Primeiro de tudo, queria agradecer imensamente, Augusto, pelo convite. Acho que esse espaço que você tem já acompanha o seu trabalho aí há tempos. É um trabalho precioso, importante. É o espaço democrático que exige que nós tenhamos sempre a capacidade de diálogo, e você faz isso de uma forma aí exemplar. Aos que nos ouvem de longe e de perto, se eu pudesse dar algum tipo de conselho, é sempre aquele, né, que está nos nossos mandamentos do advogado, né? Estuda, estuda, estuda e estuda. E aos que aí têm aí essa vertente mesmo e o interesse de integrar o corpo, e aqui não sou eu que digo, mas é o nosso querido e exemplo de advogado criminalista James Walker, nosso presidente nacional, tiver interesse de conhecer a associação criminal que mais cresce no Brasil, e recentemente com o maior número de atuações perante o Supremo, com as suas atuações importantes em causas da profissão e também de interesse da esfera criminal, entre em contato conosco, procure a Anacrim do seu estado, procure o presidente do seu estado. Todas elas possuem aí os perfis no Instagram, possuem os nossos próprios perfis. O meu, para quem quiser, é o deciodavi.adv, né? Fiquem à vontade. Aqueles que também quiserem, manda direct, tem lá no site da Anacrim nossos telefones, também o meu telefone pessoal, para quem quiser. Que se quiser anotar aí, pode marcar, é o 41 99125 4704. E dizer que foi uma alegria muito grande participar e falar sempre sobre o exercício profissional da advocacia. Para mim é sempre uma fala que me enche a boca para falar, porque é diferente do que muitos colegas às vezes almejam quando adentram ao campo da universidade, de concurso, e acabam parando na advocacia por falta de opção, e muitos acabam parando na advocacia criminal porque é onde há a nomeação de dativos, e daí talvez ali a possibilidade de receber alguma quantia mínima para poder exercer sua profissão. Eu, por sorte, sempre tive a definição clara que eu sempre quis ser advogado, e desde o primeiro dia que pisei numa cadeira de universidade eu sabia que eu seria criminalista. Justamente porque aqui nessa área que nós temos aquilo que é mais sensível à própria existência humana, que é entender que nós precisamos entender a dor do outro. E não há espaço dentro da advocacia maior de alteridade, sentir a dor do outro, do reconhecimento do outro pelo outro, de enxergar aquilo que Levinas fala, né? A face do outro. Nenhuma área tão complexa, tão desafiadora e ao mesmo tempo tão apaixonante e sensível quanto a esfera criminal. Dito isso, eu agradeço mais uma vez, Augusto, e fico à disposição de todos vocês aí, por que for preciso. Eu que agradeço, professor Décio, pela participação. Também quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.